sou Diogo Pessotto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo, que é a primeira parte de um tema muito instigante e provocativo, destinado a você. Converta a sua paróquia. Sim, isso mesmo. Converta a sua paróquia. Mas antes de a gente entrar propriamente no tema, eu quero te convidar a já deixar o seu like aqui neste vídeo, a comentar, deixar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de tema para os próximos vídeos e a compartilhar com as pessoas que se interessam pelo tema. Quando você faz uma dessas três coisas ou as três coisas, você está dizendo para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook que esse vídeo é relevante e pode também ajudar outras pessoas. Bom, o tema deste vídeo é esse mesmo que você ouviu. Converta a sua paróquia. Converta, destinado a você. É um verbo de ação. Converta a sua paróquia. E como eu disse, é a primeira parte deste tema. Porque com certeza é um dos temas mais importantes da pastoral nos dias de hoje. Um dos temas mais importantes da evangelização e talvez o tema que gera mais dúvidas ou mais perguntas no que tange ao processo de renovação das nossas paróquias. Não é à toa que muitos agentes pastorais, muitas lideranças pastorais, padres, bispos, diáconos, se debruçam sobre esse tema no seu estudo pessoal, em eventos formativos, em congressos, em seminários, nas universidades, cursos e assim sucessivamente. Portanto, converta a sua paróquia. É um convite e é também uma provocação. Para a gente iniciar propriamente o tema, vale dizer que aquele ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha se aplica a este tema. Normalmente, nós que estamos atuando aí nas nossas comunidades temos a tendência de olhar para a paróquia do outro, para a paróquia vizinha, para a paróquia de uma outra cidade, para uma mesma paróquia da nossa diocese e dizer, puxa vida, mas como lá de fato as coisas acontecem e as coisas vão muito bem, normalmente na minha paróquia as coisas não funcionam. Esta pode ser uma tendência absolutamente natural. No diálogo, a gente verifica que a nossa realidade parece ter muito mais problemas e muito mais obstáculos, desafios que, por vezes, a realidade do outro. Mas isso apenas parece ser verdade, porque o mundo, o nosso contexto de humanidade, nunca foi tão plural na nossa história como nos dias de hoje. Já faz algumas décadas, com certeza mais de um século. E veja como isto é sério. Se nós, que somos homens e mulheres, entre aspas, de igreja, ou seja, estamos no trabalho pastoral, se nós nos questionamos sobre como isto é complexo, sobre como esta realidade chamada paróquia é complexa, a ponto de nós nos compararmos e até verificarmos cotidianamente as diferenças entre paróquias, por exemplo, de uma mesma cidade, se para nós isso já é complexo, imagine você para as pessoas, para os homens, mulheres, para os jovens, para os idosos, para as crianças que aí estão, por exemplo, atuando, ou melhor dizendo, estão inscritas, participando da catequese, por exemplo, como que para essas pessoas é tão mais complicado entender o que significa ser e viver hoje numa paróquia. Se para nós que estamos dentro é complexo, para quem está fora é mais complexo ainda. Por que, Diogo? Por conta de um mundo predominantemente plural. Como eu disse, nunca na história da humanidade houve uma pluralidade tão exagerada quanto nós estamos vivenciando hoje. E essa
E essa pluralidade, estas diferenças profundas que existem na nossa vida como um todo, nas nossas famílias, na sociedade, na política, no trabalho, na economia, na religião, na cultura, tudo isso nos faz realizar uma pergunta. Como fica então a paróquia nesse contexto? Hoje e depois? É um desafio muito grande e por isso o título deste vídeo é Converta a sua paróquia. Converter a paróquia tem um sentido, em primeiro lugar, bíblico e teológico, de conversão. Depois tem um sentido institucional, porque são pessoas que convertem e renovam instituições. Instituições são feitas de pessoas, elas não mudam sozinhas. Elas mudam, elas se transformam, porque as pessoas se transformam. E há também um sentido humano nesta conversão da paróquia. E esse sentido humano é muito interessante. O sentido humano de conversão significa estar numa realidade, aí é o primeiro C, captar o que esta realidade me diz, que é este contexto que eu disse diverso. Então, o primeiro C, captar. O segundo C, converter internamente, ou seja, eu olho para o que está acontecendo e isso de alguma maneira me afeta, mas não determina quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço. Eu converto isso, eu elaboro isso internamente, e aí vem o terceiro C, eu canalizo isso para alguma coisa que faz sentido para mim. Então, o primeiro C, captar a realidade, observar a realidade. O segundo C, converter a realidade internamente, em mim. E o terceiro C, canalizar esta realidade para aquilo que me faz sentido. A gente pode aplicar muito tranquilamente isso para a paróquia. Nós podemos olhar para a realidade em que a nossa paróquia está inserida, você aí na sua cidade, no ambiente rural, seja uma cidade grande, uma cidade pequena, seja uma paróquia localizada no centro de uma diocese, uma paróquia mais de periferia, não importa. Capte o contexto, converta este contexto internamente, e isso quem faz? Todas as pessoas que estão vinculadas a uma paróquia, especialmente as lideranças, desde o padre, o diácono, o ministro, quem trabalha, todos, o catequista, todos. Uma conversão desse contexto dentro de nós, e aí nós canalizamos esta energia para algo que de fato vai fazer sentido para a paróquia. Se não for assim, fica apenas um movimento de ideias, e ideias não transformam as coisas. O que transforma de fato uma realidade, uma instituição, um grupo de pessoas, é uma ação concreta. Bom, a partir disso, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como que a paróquia surgiu. A gente fala paróquia aqui, paróquia lá, a gente nasce, cresce como cristão católico, enfim, ou começa a atuar na comunidade, a gente está na paróquia e acha que ela foi desde sempre como ela é hoje, mas nem sempre ela foi assim. Basta a gente voltar lá para os inícios do cristianismo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, a igreja começou a sua atuação. Os cristãos eram perseguidos, você sabe muito bem disso, eram mortos. Para que eles não fossem mortos, eles se reuniam em comunidades, e isso lá no contexto do Império Romano, né? Se reuniam em pequenas comunidades que muitas vezes se encontravam nas casas ou em lugares aí, entre aspas, clandestinos, para a oração comunitária, para a convivência fraterna, para a partilha da palavra, para a celebração da Eucaristia e assim sucessivamente. Ou seja, eram comunidades que se encontravam não de maneira livre do ponto de vista social. Não era possível manifestar-se socialmente de maneira livre como cristão e nem reunir-se para tal. Por isso que durante quase 300 anos os cristãos caminharam assim. Veja só, não construíram uma igreja, não havia uma paróquia sequer, mas os cristãos caminharam e foram transmitindo a fé de geração em geração. Bom, lá no ano 313, o culto cristão, ou seja, ser cristão, foi aceito pelo Império Romano como uma possibilidade religiosa. E pouco tempo depois, o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano. Veja só, nós saímos de uma situação de perseguição
para uma situação de oficialização. Não só se podia ser cristão, como quase que todo o império deveria se converter ao cristianismo. Não sabemos de fato se isso foi tão bom assim, mas fato é que esta é a realidade. Bom, e aquelas comunidades que antes se reuniam em pequenos grupos nas casas e em lugares aí escondidos, né, para não serem mortos, estas comunidades passaram a se reunir em locais fixos. E não só já com um grupo pequeno de pessoas, mas com mais pessoas. Em locais fixos, veja só que não eram mais as casas, mas espaços fora das casas para agregar estas várias comunidades que se reuniam aí também para rezar, partilhar a palavra e tudo mais. E foi aí que a noção de paróquia começou a surgir. Mas, inicialmente, a paróquia como tal, ela se constituiu nos ambientes rurais. Por quê? Naquele tempo, aí lá pelo século IV, século V e tudo mais, os padres, os presbíteros, residiam com o bispo num espaço comum na sua diocese e saíam daquele espaço comum para atender as comunidades, para celebrar a Eucaristia, administrar os sacramentos e assim sucessivamente. Bom, como os ambientes rurais eram tanto quanto distantes, os padres saíram desta residência comum e se instalaram nestas comunidades paroquiais rurais. As paróquias começaram ali, pela necessidade de deslocamento de um presbítero para atender aquela comunidade. Então o presbítero deixou de residir com o bispo, passou a residir naquela comunidade. Com o passar do tempo e inevitavelmente este mesmo modelo se realizou nas grandes cidades. Então esses locais fixos em que as pessoas agora se encontravam para a oração, para a convivência, se transformaram em paróquias. Havia um padre que residia naquele espaço e as pessoas então passaram a ter aquele espaço que era comum, aquele espaço que era fixo, como um centro de referência para a sua vida de fé. Bom, essa é uma história muito resumida, né? Há muitos outros detalhes, e talvez detalhes muito importantes, mas como o nosso foco aqui é tratar da conversão paroquial, é preciso te situar sobre isso para te dizer o quê? Que esta configuração inicial das paróquias lá no século IV, século V, tem repercussões. E essas repercussões são importantes para a gente compreender qual é a nossa tarefa, que dá título a esse vídeo: converta a sua paróquia. Converter a paróquia significa o quê? Bom, significa olhar para este modelo inicial de paróquia, verificar quais foram as implicações desse modelo ao longo da história, quais são as implicações desse modelo hoje e verificar se eles estão correspondendo àquilo que de fato é a missão da igreja. Bom, algumas implicações são bem importantes. Dentre elas tem uma que é evidente. A paróquia é a figura do padre, do presbítero, do pároco no caso. Estas duas figuras passaram a ser centrais. Então, nós saímos da casa ou de uma comunidade que se reunia em diversos locais, não importava onde, mas o importante era a comunhão da comunidade. Nós passamos a um local fixo. E a comunidade, que era formada por diversas pessoas, na qual o presbítero e o padre compunha esta comunidade, agora o padre passa a ser a figura central porque ele reside e administra aquele local fixo chamado paróquia. Bom, esta herança ainda nós preservamos, não é verdade? Então, para muitos de nós, inclusive para as pessoas, para alguns até que atuam na igreja, talvez para a grande maioria, e especialmente para aquelas pessoas que estão aí inseridas nas atividades de uma paróquia, participam das missas, por exemplo, ou participam de algum evento, a mentalidade destas pessoas é de que, de fato, igreja, evangelização se resume àquele espaço físico da paróquia, aos muros da paróquia, e a grande figura de referência da evangelização é o padre. Então, normalmente, a palavra que tem importância para estas pessoas é unicamente a palavra do padre, né? E isto é herança daquele modelo inicial
de paróquia, o que necessariamente não é ruim. Considerar a paróquia como um local importante não é ruim, e considerar a figura do padre como uma figura de referência também não é ruim. O grande problema disso é radicalizar, absolutizar, tornar isso como uma regra geral e desconsiderar todas as outras formas de comunidade, de vida fraterna, de evangelização e todas as outras formas de ministério, como se o padre fosse o único responsável pela evangelização, né? O bispo fosse o único responsável pela evangelização, coisa que não é verdade. Bom, a paróquia caminhou, nós vamos dar um salto agora de 1500 anos e chegar até o nosso século, e nós vamos perceber que o cenário mudou completamente, as situações são outras, os desafios e os contextos são outros. Hoje as pessoas não estão mais vinculadas às instituições, né? Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é do partido político A, B ou C, não importa se você torce para o time A, B ou C, se você trabalha na empresa A, B ou C, a sua vida se reduz a você mesmo. Não há uma identificação das pessoas mais com as instituições. As pessoas frequentam as instituições, usufruem dos serviços das instituições, mas elas não querem se vincular a uma instituição. Não é à toa que a gente escuta muita gente dizendo que sua relação é apenas com Deus e a pessoa não precisa da igreja. Estou dando apenas um exemplo. Não há mais uma concepção de passado e futuro. Mas no passado foi assim, então nós queremos preservar o passado, mas o futuro precisa ser construído hoje. Há o que a gente chama de imediatismo, né? Eu estou falando isso nesses últimos 150 anos, né? A grande maioria das pessoas tem sede de coisas imediatas, de satisfação imediata das suas necessidades. Um outro ponto. Então, se a gente quer uma satisfação imediata, o que a experiência religiosa me traz de benefício hoje? Né? A religião acaba tendo aí uma função terapêutica para sanar os problemas pessoais, para resolver as minhas dúvidas, mais ou menos como quando eu vou ao médico, né, para tratar de uma doença, ou quando eu vou até o mercado para comprar alguma coisa. Então a religião, e não só a religião cristã, mas todas as experiências ou práticas religiosas acabam tendo uma função terapêutica para resolver um problema pessoal unicamente, mas não para vincular uma comunidade, não para o cultivo da espiritualidade, não para a missão. Isso não está no horizonte de muitas pessoas, mas apenas usufruir de um serviço religioso. Além disso, uma subjetividade exagerada, né? O que conta são os afetos pessoais, se eu gostei, se não gostei, se a pessoa é simpática ou é antipática, se eu fui bem acolhido ou não fui bem acolhido. É claro que tudo isso é importante, e veja que eu estou dizendo isso porque a gente tem que captar isso, captar, converter e canalizar, perceba isso. Mas a subjetividade hoje dita as nossas relações, né? Se a pessoa gosta daquela paróquia, ela vai àquela paróquia. Se ela não gosta, ela não vai mais. Se a pessoa disse a ela alguma coisa, ela se ofendeu e ela entende então que ali não é o lugar dela. Veja, não estou justificando nenhuma coisa nem outra, estou apenas dizendo que esse é o nosso contexto. É um contexto altamente polarizado, né? Então as pessoas não gostam de instituições, mas elas têm as suas crenças e verdades. Então esta é a minha verdade. Se a minha verdade não é a sua verdade, então nós vamos entrar em choque, em conflito. Isso acontece na igreja. A pessoa que é do movimento tal, é da pastoral tal, não gosta da pessoa que é da pastoral tal, do movimento tal, é da teologia X, não gosta da teologia Y. Isto é polarização, isto é característico dos nossos tempos. E por fim, um processo de massificação. Hoje, com o advento dos meios de comunicação de massa, com as novas mídias sociais, o alcance que nós temos com relação às pessoas é muito grande. Com uma postagem numa rede social, com um vídeo que nós fazemos, veja, isto tudo é muito bom. Porém, sob o ponto de vista de uma instituição como a paróquia, que é um lugar físico, fixo, centralizado numa estrutura, como que a paróquia se vê nisso tudo? Se ela não é fluida, se ela por vezes não tem essa flexibilidade de transitar nesses espaços. Bom, haveria muitas outras características, mas isso já nos delineia um cenário muito interessante. Você já está compreendendo com certeza o porquê do converta a sua paróquia. Converter a sua paróquia significa olhar para este cenário,
elaborar um jeito de ser paróquia que dê uma resposta a isso e canalizar a nossa energia para uma ação concreta que faça com que a paróquia faça sentido para as pessoas de hoje. Diogo, nós vamos acabar com a paróquia? Não, da mesma maneira que uma pessoa, quando quer mudar, ela não precisa morrer para construir uma outra pessoa. Isso nem é possível. Nós não vamos acabar com a paróquia. A igreja, inclusive, afirma claramente, o Papa Francisco, desde o Concílio Vaticano II, João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI e assim vai, afirmam que a paróquia é o lugar privilegiado da evangelização. Mas ser o lugar privilegiado da evangelização não significa que a paróquia deve ser de manutenção, deve ser estática, pelo contrário, deve ser mutante, deve mudar com frequência para responder a esses apelos. Então, da mesma forma que uma pessoa permanece a mesma, mas muda para ser melhor, a paróquia em si permanece a mesma, mas muda para fazer sentido para a vida das pessoas. Nesse sentido, em todo esse contexto, na minha percepção, há 3 problemas fundamentais da paróquia. Problema aqui não é no sentido negativo, temos um problema a resolver. Não, problema no sentido de nos colocar em movimento para usar estes problemas a nosso favor e canalizá-los para uma conversão da paróquia. Lembre sempre, converta a sua paróquia é uma missão, é um imperativo para mim e para você. Não é do padre, não é do bispo. Converta a sua paróquia é de todos, porque uma instituição não muda sozinha. Você não aperta um botão e a paróquia do dia para a noite será uma paróquia evangelizadora, ardorosa, missionária e assim por diante. São as pessoas de uma paróquia que, convertidas, convertem a sua paróquia. Bom, há 3 problemas. Problema número 1, a paróquia corre o risco de sempre mais se tornar uma empresa e não uma comunidade. Ou seja, uma empresa, uma sede física, organizada, com muita burocracia, muitos processos, muitos departamentos e não uma comunidade. A gente pode realizar muitas coisas, muitos processos e não ser comunidade. A tal ponto que hoje muitas empresas estão sendo humanizadas, estão até sendo mais comunidade do que nós na Igreja Católica. Por quê? Porque estão priorizando as relações, estão priorizando as pessoas, as experiências das pessoas, o que aumenta, consequentemente, no âmbito das empresas, a produtividade. Como que nós podemos captar isso, converter e canalizar para a paróquia? Valorizando as pessoas, valorizando as experiências, para que de fato a paróquia seja mais evangelizadora. Está aí um problema. Sua paróquia é mais empresa ou é mais comunidade? Segundo problema, o risco da paróquia prestar serviços e não promover experiências. Prestar serviço significa o quê? A gente só foca em conferir os sacramentos, dar catequese, fazer eventos, fazer atividades, fazer festas, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e a gente fica convidando as pessoas, né? Nas missas, nas mídias sociais, venha participar, venha fazer isso, venha fazer aquilo. A gente está vendendo um serviço. Diogo, o sacramento é um serviço que a gente está vendendo? Não, você entendeu o que eu quis dizer. Foi uma metáfora para dizer que quanto mais a gente precisa se esforçar para convidar as pessoas, para gastar uma energia enorme para que as pessoas venham participar do que nós estamos promovendo, é sinal de que a gente não está promovendo experiência. Porque uma experiência, quando ela é promovida e ela é autêntica, ela atrai. Eu não preciso convidar ninguém. Uma pessoa, uma comunidade, um grupo, qualquer coisa, inclusive na sua vida cotidiana, aquilo que te atrai, te gera curiosidade, você vê que tem verdade ali, você vai porque você se sentiu atraído. Não porque alguém simplesmente te convidou. Então se pergunte, a tua paróquia presta mais serviços ou ela promove mais experiências ou promove mais experiência de fé ou experiência de Deus? Se pergunte. O terceiro problema é a ideia de mudança. Então a gente, a paróquia tem que mudar, a paróquia tem que mudar, tem que renovar. Muito bem. Aí quando nós propomos uma atividade ou uma ação para a renovação da nossa paróquia, o que acontece? Nós pegamos alguma coisa lá de trás, que entre aspas sempre dava certo, mudamos um pouquinho, colocamos uma outra roupa e dizemos que é uma coisa nova. Isso não é mudança. Mudança é começar do zero. Não é perder a referência do passado. O passado nos dá referências e o futuro nos dá esperança. Agora, no hoje, nós temos que sair, que nos desvencilhar daqueles modelos que já estão cristalizados, estão formatados na nossa cabeça.
Diogo, nós temos que abandonar tudo que foi feito. Eu não disse isso. Novamente, você entendeu o que eu falei. O passado precisa ser referência. Referência de ideias, referência de identidade da igreja, né? Você olha lá para os Atos dos Apóstolos, aquele é o modelo ideal de igreja naquele contexto. Como nós podemos traduzir aqueles princípios para o hoje de uma paróquia, por exemplo? É isso que eu estou falando. É começar do zero, não é simplesmente dizer assim, nossa, mas isso nós fazíamos há 20 anos atrás e deu tão certo, vamos fazer hoje. 20 anos atrás são 20 anos atrás, hoje é hoje, amanhã será amanhã. Então, nos desvencilhar dos modelos já fabricados por nós mesmos e ter a coragem de ousar. Esses são os 3 problemas. E para cada um desses problemas, me parece que há uma conversão necessária. Então, para que a paróquia não se transforme em uma grande empresa, que tem sempre a tendência de crescer, é valorizar a comunidade. Quebre, entre aspas, quebre a sua paróquia em pequenas comunidades. Diogo, mas já existem as capelas. Não, mas mesmo as capelas são grandes. Nosso trabalho muitas vezes é de massa. Coloca todo mundo dentro da igreja para a missa, para o evento, mas a gente não conhece as pessoas, não sabe as dores das pessoas, não sabe as necessidades das pessoas, não se aproxima das pessoas. Então, para não cairmos na tentação de ser uma paróquia / empresa, mas sermos uma paróquia / comunidade, nós precisamos entender que há uma questão de tamanho. A massa é massa. Com a massa não se pode fazer comunidade. Massa, um grande número de pessoas. Em massa nós não podemos fazer comunidade. Então, quebrar a paróquia em pequenas comunidades, pequenos grupos, pequenos serviços, né? Mas tem a pastoral XYZ. Ok, elas permanecem. Mas quando nós quebramos a paróquia em pequenas comunidades, nós estamos rejeitando a possibilidade de nos tornarmos uma empresa. Diogo, como que faz isso? Um dos próximos vídeos será apenas sobre o tema das comunidades eclesiais missionárias, ou que o pessoal tem chamado pequenas comunidades, ou comunidades que formam uma grande comunidade chamada paróquia, porque esse é o mote da igreja hoje. A paróquia tem que ser comunidade de comunidades. Pegou essa? Uma grande comunidade de pequenas comunidades. Não é uma grande comunidade apenas onde todo mundo entra dentro e está tudo certo. Então, essa é a primeira conversão. Não sermos empresa, mas sermos comunidade de comunidades. A segunda conversão que me parece importante é não focar nos serviços que a gente oferece para as pessoas, mas promover experiências. E isso a gente faz com uma pergunta muito simples que você pode aplicar lá na sua pastoral, no seu movimento, no seu conselho de pastoral, no seu conselho econômico, junto com o padre, junto com as pessoas que desenvolvem algum ministério. A grande pergunta é assim: o nosso trabalho pastoral está atraindo ou nós precisamos ficar sempre convidando as pessoas? A grande pergunta é essa. Nós precisamos ficar convidando as pessoas para vir participar do que a gente promove ou o nosso trabalho está atraindo? É uma pergunta aparentemente simples, mas ela resolve 90% dos nossos problemas. Se a gente chegar à conclusão de que as pessoas não estão vindo por atração, mas estão vindo meio à força, ou por tradição familiar, porque sempre foi católico e está vindo participar, ou porque ela caiu de paraquedas ali, o que pode acontecer, se isso está acontecendo, então é um sinal de que a gente precisa converter a paróquia. E como que a gente vai converter a paróquia? Promovendo experiências e não oferecendo tanto serviço. Como é que a gente promove experiências, Diogo? A gente dá um passo atrás e diz o seguinte: se a gente parar tudo que a gente está fazendo na paróquia, digamos que a gente se encontre, as pessoas que são líderes numa paróquia, junto com o padre, enfim, quem quer que seja, diz assim, se a gente parar tudo que a gente está fazendo, o que a gente não pode abrir mão, porque isso é ser igreja, isso é levar adiante a missão da igreja. O que é a essência da missão da igreja? É o anúncio de Jesus Cristo, a experiência da fé que leva o cristão a ser um missionário. Bom, então aí você aplica esse princípio a todas as pastorais. Tudo que você vai fazer numa paróquia, você pergunta, isso é evangelizador ou não?
isso vai atrair as pessoas para uma experiência ou simplesmente vai ser mais um evento? Essa é uma pergunta importante. E na segunda parte desse vídeo a gente vai voltar um pouco nesse assunto. Qual é a terceira e última conversão? A gente falou que era fazer coisas aí novas, achando que são novas, mas na verdade não são novas porque a gente só pegou elas do passado. Não dar mais desculpas gourmet. O que são desculpas gourmet? É aquela desculpa que você dá, nem você acredita, nem o outro acredita. Ah, mas falta tempo, mas falta pessoas, mas falta dinheiro, falta estrutura física. Olha para os primeiros cristãos, eles não tinham isso, eles não tinham dinheiro, eles não tinham pessoas, eles não tinham estrutura física e ainda eram perseguidos e mortos. Nós hoje não somos mais perseguidos e mortos. Então nós não temos desculpa para realizar a renovação da paróquia. Por isso, pense em mudanças que não vão comprometer a essência da evangelização, mas mude a partir do hoje. Não mude querendo aplicar o que você viveu no passado, simplesmente porque deu certo, e não mude com metas inalcançáveis para o futuro. Mude no hoje. Ah, mas sempre foi feito assim. Pois é, mas se sempre foi feito assim, já é um sinal de que precisa mudar, porque o sempre significa que o passado de 5, 10, 20 anos já não é mais a mesma realidade de hoje. Então, a mudança é necessária desde que ela não comprometa a essência. Isso serve para você na sua vida. A mudança na sua vida é necessária, mas ela só vai ser efetiva se ela não mudar a sua essência. Na igreja é a mesma coisa. A mudança é necessária, mas nós não podemos perder a essência. Qual que é a essência? Ser comunidade, viver a comunhão e evangelizar. Se a gente perder essas duas essências, então a mudança não é viável. Agora, se a gente questionar, por que tem que fazer tal evento sempre? Por que tem que fazer tal evento? Por que tem que ser dessa forma tal evento? A gente pode mudar. Se a gente manter a essência, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. E eu tenho certeza que quando a gente muda, mas com toda certeza, mantendo a essência, a atração da evangelização surte muito mais efeito e a gente não vai precisar ficar aí convidando as pessoas, porque o simples fato da mudança já demonstra que existe um firme propósito de renovar um processo, e isso serve também para a nossa vida. Bom, então nesse sentido fica novamente o imperativo, converta a sua paróquia. E como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Então, algumas dicas para finalizar essa primeira parte, que nós vamos ter a segunda parte do vídeo que vai aí para você em breve. Quais são algumas pequenas tarefas? Porque, Diogo, então a gente fica na ideia, a gente conversa, a gente fala com várias pessoas na paróquia e a gente faz reunião do conselho e o padre está junto, a gente faz isso, aquilo, mas não sai do papel. Sim, não sai do papel porque a gente não sai com metas e com tarefas claras de uma reunião, de um encontro, de um processo, de um curso, de um seminário, de uma formação. As tarefas são necessárias. Então, pessoas, ideias e tarefas. E essas tarefas vão dar origem a contato com outras pessoas que vão ter outras ideias e vão surgir outras tarefas. Algumas tarefas aí para você anotar, você pode aplicar já na sua pastoral, no seu movimento, na sua paróquia. Faça uma relação de tudo aquilo que é realizado na paróquia e confronte do lado numa tabela se de fato isso evangeliza e forma comunidade. Coloca tudo o que se faz, tudo detalhado numa tabela. E do lado você coloca isso, evangeliza e forma comunidade? Sim ou não? Mais ou menos. Bom, se é mais ou menos, então é mais para não, porque se de fato fosse sim, você teria clareza disso. E aí do ladinho você coloca como que a gente pode ressignificar essa ação para ela ser mais evangelizadora e formar mais comunidade e atrair mais as pessoas, ser uma evangelização que aconteça por atração e não só por convite. Essa é a primeira tarefa. Uma segunda tarefa, e essa vai não só para leigos, padres, diáconos, mas para todas as pessoas que de alguma maneira aí, se envolvem com a vida de uma paróquia. Não coloquemos o presbítero, o padre, no centro das responsabilidades de uma paróquia. Não coloquemos. Este não é o sentido do presbitério, não é o sentido
do ministério ordenado do padre, não é o sentido do seu trabalho. Ele é pastor, ele não é um burocrata, ele não é um gerente paroquial. E isso, infelizmente, tem causado nos padres uma estafa muito grande, uma sobrecarga de expectativa. O padre é quase que um semideus, o padre é um ser de outro planeta, né? Muitos veem no padre uma figura quase que mitológica, que tem todas as respostas e que governa todas as coisas. Não é isso. O padre é um batizado que assumiu um ministério ordenado. Apenas isso, o ministério do pastoreio de uma paróquia. Agora, pastorear uma paróquia, pastorear uma comunidade não é o mesmo que ser um burocrata. Não é o mesmo que ser uma espécie de supervisor paroquial, né? Uma espécie de chefe máximo. Ele é o cuidador das pessoas, ele é o cuidador dos ministérios, é o animador das pessoas, né? A CNBB tem dito isso lá, está escrito lá no documento, no último documento das diretrizes da ação evangelizador da Igreja do Brasil, né? O padre é muito mais animador destas pequenas comunidades do que propriamente alguém que está lá todo dia, toda hora à disposição de todas as pessoas. Parece que o padre tem que estar 24 horas à disposição de todo mundo. O padre não é o centro da paróquia. Quem é o centro da paróquia? A pessoa de Jesus. O padre pastoreia. Agora, se os leigos atribuem uma carga de expectativa e uma carga de trabalho enorme ao padre, aí as funções se invertem e muitos utilizam isso para também expressar a sua falta de compromisso, né? É a tal da desculpa gourmet que eu estava dando. É mais fácil relegar ao padre essa tarefa do que assumir a responsabilidade. Anota aí, a minha paróquia atribui demasiada expectativa, demasiada carga sobre o padre, ou todos na paróquia são aqueles que de fato assumem o seu papel, desde o padre, do diácono, dos leigos, todos assumem o seu papel de evangelizadores? Essa é uma pergunta muito importante e eu escuto de vários amigos padres esta necessidade de fato serem pastores e não apenas burocratas que ficam cuidando de questões administrativas e resolvendo problemas, quando na verdade eles gostariam, deveriam, né, e deveriam principalmente como presbíteros estarem em meio ao povo como grandes animadores, né, e evidentemente celebrando sacramentos e assim por diante. Depois, território já não conta mais. A pessoa às vezes mora no território de uma paróquia, mas participa de outra. Mas a paróquia do outro está roubando os paroquianos da minha paróquia. Não existe mais isso. O mundo é globalizado. Não se preocupe com as pessoas do seu território que vão para outra paróquia. Se preocupe em evangelizar. Faça, de novo, sente com as pessoas com quem você trabalha na sua paróquia e escreva isso. Qual é a nossa percepção sobre isso? A gente está mais focado em território, que até tal rua é a minha comunidade, até tal rua é a minha paróquia, ou a tal paróquia está roubando fiéis, né? Veja só, uma coisa estranha. Como que isso se dá na sua paróquia? Né? A preocupação está muito mais com o território, com a questão geográfica ou com a questão evangelizadora? Isso é uma questão muito importante. Depois, seja duro com os conflitos. Não perca energia e tempo resolvendo conflitos que não agregam para a comunhão e para a evangelização. Dialogue uma vez, dialogue duas vezes. Na terceira vez, se a coisa não resolver e está sempre voltando e trazendo descompasso para a comunidade, renegue estes conflitos, deixe-os de lado, solicite que as pessoas envolvidas façam uma opção, mas não gastemos energia com estes conflitos. Não gastemos energia com estes conflitos. Eles nos roubam a alegria e nos roubam o entusiasmo da evangelização, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Não deixemos que os conflitos e que as fofocas e que as querelas pessoais e que as brigas roubem o nosso tempo e a nossa energia para anunciar Jesus Cristo. Sejamos firmes com os conflitos, firmes e pontuais. Um diálogo, dois diálogos. Um diálogo, um segundo diálogo, terceiro diálogo. Se a coisa não avançar, a gente solicita uma opção às pessoas envolvidas e nós vamos tocar a vida da evangelização. E por fim,
pense o novo a partir do zero. Olhe para as atividades, naquela primeira coluna que eu te falei. Primeira coluna são as atividades, segunda coluna se elas evangelizam de forma comunidade, e a terceira, quando você for rever, procurando renovar isso, coloque assim, pensar o novo a partir do zero. O que nós podemos propor de atividades novas, a partir disso que já tem, mas novo, a partir do zero, que possa evangelizar mais e melhor. Diogo, a gente já fez isso, mas a gente sofre crítica, a gente sofre resistência, as pessoas não querem, às vezes até o padre que não quer, a pessoa que não quer. É claro. Da mesma forma que quando você se coloca uma questão pessoal, um objetivo pessoal para algo que você quer, não é fácil. Você mesmo se critica, você mesmo se boicota. Eu preciso ler mais, mas aí hoje você lê, amanhã você não lê. Eu preciso fazer exercício físico para cuidar da minha saúde. Hoje você faz, amanhã você não faz. Eu preciso melhorar a minha alimentação. Hoje eu como bem, mas amanhã eu não como bem. Isso é normal, isso é sinal de que você está em movimento. Então, é sempre a perspectiva do diálogo e do avanço. Agora, é claro, se chegar um momento em que a resistência realmente for tão grande a ponto de que não há saída, aí você se conecta a outras pessoas, você se conecta a outros processos e busca fazer o novo em outros espaços, sem problema nenhum, com muita tranquilidade e com muito senso de comunhão. Nós não estamos dizendo aqui de fazermos uma revolução, não se trata de revolução, se trata de conversão. E a conversão não é minha, a conversão não é do Papa, a conversão é do Evangelho. Então, se não há espaço e abertura para conversão, criemos oportunidades de conversão nos espaços em que Deus vai nos levar. É uma pergunta muito simples. O que na minha paróquia ainda não foi feito e que eu posso fazer? Eu crio uma oportunidade. Eu não fico esperando a criação de uma oportunidade para realizar isso. Isso não é individualismo, isso não é subjetivismo. Isso é colocar-se a serviço de um processo que a gente chama de conversão. Por isso, converta a sua paróquia. Converta a sua paróquia para você e é para mim. É para o Papa e é para o Padre. É para o Bispo e é para a pessoa que está na pastoral da liturgia. É para o catequista, é para o ministro da Eucaristia. É para mim e é para o teólogo. É para o coroinha e é para o agente da pastoral social. Para todos, converta a sua paróquia. Converter a sua paróquia significa colocar-se em movimento dos 3 Cs. Captar a realidade, converter a realidade internamente, e quando eu falo internamente é para si mesmo e em comunidade, e canalizar essa energia para que a paróquia seja mais evangelizadora e forme de fato comunidade. Chegamos ao final deste vídeo, que é a parte 1, mas ainda tem a parte 2, que a gente vai aprofundar um pouco esses temas, indo ainda mais para a prática deste processo de conversão paroquial. Quero te convidar de novo a deixar o seu like, curtir este vídeo, comentar, deixar aí a sua pergunta, a sua sugestão e a compartilhar com as pessoas. Isso é muito importante, como eu disse no começo, você está dizendo para o YouTube, Instagram, Facebook, eu não sei onde que você está assistindo esse vídeo, você está dizendo para essas redes sociais que esse conteúdo é importante e essa rede social então vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse no mesmo tema. Te agradeço pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.